num momento espiritual de grande valia para os nossos espíritos e deixemos explodir de nossos corações um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a esses mensageiros espirituais que aqui estão presentes, por sermos privilegiados em participar desse encontro. Enche-nos, Jesus, de fé, de paz, de fraternidade e da verdadeira alegria cristã. E que nós possamos, ao final desse encontro, estarmos mais fortalecidos e mais próximos da tua pessoa. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, nós damos por iniciada a nossa reunião. Então, com a palavra, Severino Celestino, e eu peço a Celestino que se apresente, porque sua biografia é tão extensa que eu não consigo decorar. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Roguemos ao nosso Mestre Jesus que Ele possa estar conosco esta noite e sempre. Eu estou muito feliz de poder ter vindo à Cidade Cristã. Fazia uns 15 anos, eu estava conversando agora com a Adelcildo, que eu tinha vindo aqui. E eu nem sabia que a Adelcildo ainda estava por aqui. Tanto tempo faz que eu não encontrava com ele. Mas, graças a Deus, a vida é realmente um prêmio do alto, né? E ela sempre tem boas surpresas para nos trazer. Eu tenho uma paixão muito grande, aliás, duas grandes paixões na minha vida. A primeira é Jesus. A segunda é a doutrina espírita. Há 58 anos que eu ingressei em 1964, aqui no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, para ser padre. Cheguei a arrumar as malas para fazer o Colégio Pio Brasileiro em Roma, terminar minha teologia em Roma, mas acabei me tornando odontólogo e um ano depois de formado, eu me tornei espírita em 1979. E a doutrina espírita veio num dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu, com muita dificuldade, eu consegui me formar. Eu pensei que meus problemas estavam resolvidos, mas aí a cobrança começou. Que eu sou médium, todos nós somos, né? Mas eu, desde 5 anos que eu via espíritos, e eu não sabia que era, porque se eu soubesse que era, eu morria de medo, né? Só que eu via os espíritos como eu vejo vocês. É que se aqui alguém, depois que eu ia dizer que eu tinha visto, é que as pessoas identificavam quem era, aí dizer, não, já morreu. Aí eu comecei a ter medo de ver, exatamente porque eu achava que eu via morto, mas ninguém morre. Então eu passei assim um período da minha vida com muita dificuldade entre esses dois planos, sem conhecer a causa. E eu vim conhecer a causa pela dor. Foi uma obsessão que eu passei em 1979 em São Paulo, terrível, que eu não desejo para ninguém, mas foi o mal necessário na minha vida. Porque eu fui desperto e foi na doutrina espírita que eu encontrei Guarita, e depois de espírita, eu como cristão, teólogo, conhecedor do evangelho, eu fui descobrir através da doutrina espírita o verdadeiro significado daqueles fenômenos que me envolviam e que eu não tinha explicação, mas que me causava muita dor interior. Porque eu sofria a dor daqueles que não estão mais aqui. Eu era um canal de socorro que eles pediam e eu não sabia. É muito bom ser médium. E ser médium na doutrina espírita é 3 vezes melhor ainda. Porque médium todos nós somos. Eu tenho encontrado muitos pastores, porque eu sou ecumênico. Além de espírita, a doutrina espírita, Allan Kardec me ensinou a ser ecumênico. Porque quando ele escolhe o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensino moral do Cristo, para ser a parte religiosa da doutrina, quando ele justifica que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as crenças do planeta podem se encontrar. E hoje eu tenho o Espiritismo como uma doutrina universal. Ela está em todo lugar onde existia amor, caridade, justiça, bondade e acolhimento. O Espiritismo está aí.
Só que as pessoas, pelo preconceito, me ensinaram que o espiritismo não era uma coisa boa. Mas foi na Bíblia onde eu aprendi, toda na minha teologia, desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, o próprio Cristo, foi lá que eu encontrei suporte para ser um espírita desprovido de preconceito, de dogmas e de imposições criada pelos homens, porque Jesus nunca criou dificuldade. Pelo contrário, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando eu estudava no seminário arquidiocesano, a primeira vez que meu reitor deu uma aula sobre o ministério de Jesus na Galileia, ele falou no mar da Galileia. Quando ele mostrou uma foto, eu comecei a chorar sem saber por quê. Mas eu não sabia que há 22 anos atrás eu fui a primeira vez a Israel. E foi em Cafarnaum, onde Jesus começou o seu ministério, que eu reencontrei explicação para aquele sentimento que me envolvia fortemente ao Cristo em sua terra. E creiam vocês, de lá para cá eu já fui 12 vezes a Israel. Quem vai 12 vezes num lugar não vai fazer turismo. Eu estudei o hebraico, o grego e o latim. Depois que eu me tornei espírita, eu já conhecia latim e grego do seminário. Mas o preconceito dos outros com relação ao espiritismo, ao ter coragem de dizer que o espiritismo não é uma doutrina cristã, eu fui aos textos originais, fiz um curso de hebraico em Israel, eu fiz 9 semestres de hebraico moderno e já estou no 3º curso sobre hebraico bíblico. Ainda hoje eu estudo. Porque o que eu trago para vocês é exatamente aquilo que eu posso colher da verdadeira mensagem de Jesus, que é um ser que liberta. E que diz: eu vim para que todos tenham vidas. Ele não escolhe religião, sexo, raça, nem fronteiras. Jesus é o amor universal, como o Espiritismo é a consubstanciação desse amor universal do Cristo em nós. Então, quando eu cheguei a primeira vez em Cafarnaum, 25 de setembro do ano 2000, essa data eu não esqueço. Entrei em Cafarnaum e comecei a sentir algo estranho. Logo na entrada eu achei que eu fiquei procurando uma estradinha de areia, areias claras que tinha ali, e eu olhava, só via asfalto, estacionamento de ônibus, e eu não via a estrada, eu tive uma certa decepção. Cadê a estrada que estava aqui que eu não estou vendo? De repente, Messias, eu encontrei a estátua de Pedro. Quando eu vi a estátua de Pedro perto da casa de Pedro, em Cafarnaum, eu me arrepiei todinho, eu senti um choque, parecia que Pedro não era uma estátua, era Pedro, o apóstolo, o discípulo de Jesus ali presente. E quando eu cheguei nas ruínas da cozinha da casa de Pedro, eu comecei a me lembrar do paralítico de Cafarnaum. E ali, acreditem vocês, eu passei por um processo que eu não vou esquecer nunca. Eu olhei, eu vi Cafarnaum como era no tempo de Jesus. Pessoas indo e vindo, pessoas com cesto, túnicas, aquela cabeça coberta. E eu via os poros do rosto das pessoas que passavam por mim. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu comecei a sentir algo que eu não sabia o que era. Como é que eu ia explicar? Como quem vê um filme. Eu era parte daquele filme. Foi uma lembrança espontânea do passado. E eu guardei muito tempo, porque eu tinha medo de contar isso, e as pessoas diziam que eu estava obsediado, porque no espiritismo qualquer coisa diferente, e as pessoas dizem: coitado, esse baixinho está sofrendo de alguma coisa aí, ele está meio tantã. Eu fiquei quieto. Naquele momento eu olho para a entrada de Cafarnaum, que eu vejo um grupo de umas 90 ou 100 pessoas seguindo um homem. Aquele homem de túnica, os cabelos nazareno, e eu fiquei numa emoção tão grande, eu não vi o rosto dele, eu só senti o calor das lágrimas descendo dos meus olhos, como se eu dissesse: meu Deus, eu não posso acreditar, meus olhos estão me mostrando, eu não posso acreditar.
E uma voz me disse assim: nunca é tarde para recomeçar. E eu senti que eu tive uma visão do Cristo naquela época. Tamanha a minha sede para um reencontro com Ele. A partir daí, olha, o mês passado eu fiz um evangelho na casa de Pedro, em Cafarnaum, em Israel. Um dos evangelhos mais assim, que eu fiz também com um grupo de 90 espíritas brasileiros, um evangelho a 1 metro da casa de Pedro, porque foi ali que Jesus instalou o primeiro evangelho no lar que se tem notícia, curando a sogra de Pedro. A partir daí, duas empresárias espíritas, Márcia e Wanda, de São Paulo, eu fui fazer um seminário em Campinas, e elas foram assistir o seminário. Quando terminou, nós nos encontramos, parecia que a gente já se conhecia. Sentamos assim no chão, assim, junto da mesa onde eu tinha feito o seminário. E ali recebi o convite delas para acompanhar os grupos que ela leva a Israel. Já fizemos 12 viagens. Cheguei agora no dia 6 de junho, na última. E toda vez que eu vou a Israel, eu volto no tempo. É curioso, porque eu tenho uma mediunidade regressiva. Eu voltei de Israel e passei, meus filhos, acredite você, eu passei umas 3 semanas, meu corpo aqui, mas meu espírito é como se tivesse ficado lá. Uma coisa estranha. Eu era eu aqui, mas eu ainda estava lá. Foi uma viagem belíssima, onde nós, por causa da pandemia, encontramos muito pouca gente. Eu filmei tudo e estou passando no nosso canal do Bom Samaritano, já conversei até com o Renato, vamos comungar com vocês, quem quiser acompanhar a nossa viagem, mesmo sem ir a Israel, vai ter essa condição. Porque eu trago um Jesus mais próximo de todos nós. Eu subo para a Alta Galileia, como eu fiz agora com o grupo, e ali, naquela Alta Galileia, eu procuro uma encarnação que eu tive ali. Eu não criei isso, gente. Eu fui avisado. E eu procuro, meus filhos, como se eu dissesse assim, sabe, meus olhos ficam cheios d'água quando eu vejo as montanhas, a cadeia do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E lá com aquela nascente belíssima, água cristalina, água mineral, nascida do sopé do Monte Hermon, que vai formar o Rio Jordão. Aquela água desce, desemboca no Mar da Galileia e forma o maior lago de Israel, com 13 quilômetros de largura e 28 de comprimento, 225 metros de profundidade. E eu sempre dou um passeio naquele lago e fico me lembrando de Jesus acalmando a tempestade. É um evangelho, Israel é um evangelho aberto. A sua geografia é como se você tivesse condições de beber na fonte. Lá em cima é um cheiro doce de figo, cheio de figueiras, uma árvore que Jesus usou tanto na parábola, usou para dizer que encontrou Natanael debaixo de uma figueira, quando ele orava, naquele dia que ele o convidou para ser discípulo. Ele fala da figueira que secou, ele fala que os frutos, que a gente se esquece que Jesus era judeu. Nasceu, viveu e morreu como judeu. O cristianismo veio depois. Jesus não pregou para cristão, pregou para judeus. Não pregou para nenhum brasileiro, nenhum sapeense, com todo respeito a vocês. Pregou para o povo dele, na linguagem dele e no idioma dele, que era o hebraico. O hebraico e o aramaico. E eu fiz curso para que ninguém venha me dizer que Jesus disse coisas que ele nunca disse, ou que fez coisas que ele nunca fez. Eu não acredito que Jesus tenha chicoteado ninguém no templo de Jerusalém. A gente analisa os grandes vultos da humanidade, Mahatma Gandhi, Buda, Krishna, Madre Teresa de Calcutá, Manduce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, a gente não conhece nenhum ato violento dessas pessoas. Ninguém nunca viu dizer que Buda
foi agressivo com alguém. Que Chico Xavier foi descortês com ninguém. E como é que Jesus chicoteou alguém? Não é o Jesus que eu conheço, que veio para amar, apoiar, pediu perdão, perdoar até aqueles que o molestavam na cruz. Como é que ele iria chicotear alguém? E olhe lá, eu fui estudar no judaísmo, Jesus entrou naquele templo num dia de sábado. Um dia de sábado não se vende nem se compra nada em Israel. Onde é que tinha vendilhões? E se tivesse, não estava dentro. Ainda hoje você encontra na arqueologia as bancas, era como se fossem portinhas nesse supermercado. Não tem umas divisórias que a gente encontra lá no Tambaú, do artesanato, tem aquelas divisórias? Aonde eles vendiam as moedas e trocavam, era box, igual aquele. Do lado de fora do templo, não lá dentro. Então, quando você começa a estudar judaísmo, você começa a entender Jesus e mostrar que ele não disse determinadas coisas, lamentavelmente, e aí a gente passa pela influência dos dogmas do século IV, quando o cristianismo primitivo deixou de ser cristalino, puro, autêntico, para ser um cristianismo romano, deixou de ser uma mensagem cristã para ser um cristiano. Em vez de ser Roma se cristianizar, o cristianismo é que se romanizou. Nós temos Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós temos que analisar isso com racionalidade, respeito. Eu não vim, Jesus disse, eu não vim destruir a lei e os profetas. E eu digo que o meu trabalho não tem o objetivo de destruir a fé de ninguém. Mas como Kardec nos convoca, a reflexão, a lógica, a razão e o bom senso das coisas, todas as minhas obras que eu escrevi até hoje, a primeira analisando as traduções bíblicas, que eu publiquei em 1999, já está na 13ª edição, com mais de 70 mil exemplares distribuídos no Brasil e no exterior. Ela está. Eu já lancei livro até em Istambul, na Turquia. Eu tenho meu primeiro livro, já está traduzido para o alemão, na Suíça. Então, as nossas obras têm ido despertar as pessoas para aceitar um Jesus sem intermediários. Eu estou no caminho da verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que mostra o verdadeiro caminho que leva à vida eterna, ao mundo espiritual, ao reino dos céus. Independente de intermediário. Você não precisa de ninguém para chegar a Jesus, só de você. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. E ele diz lá em Mateus 16, 27 e 28, que o Filho do Homem virá com os seus anjos e recompensará a cada um segundo suas obras. Ele não fala de segundo sua religião, sua nação. Ele diz que no juízo final, todas as nações se reunirão e serão julgadas de acordo com o que semearam. Então, se você quer colher amor, plante amor. Essa é a mensagem do Cristo. E eu gostaria de levar vocês agora comigo, que faz aproximadamente um mês que eu estive no Monte Tabor. O Monte Tabor é um dos mais belos montes da Galileia. Ele parece uma taça emborcada. É um vale, o Vale de Esdrelon, belíssimo. O Monte Carmelo de um lado, fica as montanhas de Endor do outro, e ali no meio daquele vale imenso, belíssimo, fica aquela proeminência que parece um umbigo no planalto. E a palavra umbigo em hebraico é tavur. E se traduz como Monte Tabor, que é o monte umbigo, é o significado dele. É belíssimo, tem 608 metros de altura. E Jesus, quando ele chega na Alta Galileia, lá em Cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos, quem diz os homens que eu sou? Os discípulos respondem, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Por que o povo pensava isso de Jesus? Porque todo judeu é reencarnacionista. E a reencarnação está na Torá. O meu primeiro professor de hebraico, quando eu disse a ele que era espírita, ele pensava que eu era protestante, porque quem estuda hebraico sempre são mais os nossos irmãos
protestante. Ele disse, eu não sou protestante, professor. Eu sou espírita e sou reencarnacionista. Ele disse, e daí? Eu também sou. Eu não conhecia. Eu digo, o senhor acredita na reencarnação? Ele disse, não. Quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. Porque ela está na Torá, e o que está na Torá ninguém discute. Kardec recebeu e tirou da Torá o princípio da reencarnação que ele trouxe para a doutrina espírita. E o senhor conhece Kardec? Conheço, nem um judeu fala daquilo que não conhece. E abriu para mim um novo horizonte. Eu disse a ele, mas por que é que vocês, judeus, não ajudam a gente? Só nós espíritos que pregamos a reencarnação. Ele disse, porque já está na Torá. O que está na Torá é para ser cumprido. Não é para discutir. Não muda nada acreditar ou não acreditar, como eu dizia para os pastores lá na universidade, que eu fundei um curso de Ciência das Religiões, e quando eu pregava, dava aula sobre reencarnação, eles ficavam, imagina, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de dar aula sobre reencarnação para pastor protestante. É chamar para briga, né? Ele olha para você que parece estar vendo o próprio Satanás. E eu dizia para ele, não fique com raiva de mim, não fui eu que criei a reencarnação, muito menos o espiritismo. E reencarnação não é para se acreditar ou se negar, é para se viver, para aceitar essa benéfica doação, o prêmio de Deus, oportunidade maravilhosa para a gente recomeçar, de onde a gente falhou e consertar o nosso erro, como diz Chico, começar agora e fazer um novo fim. Eu dizia para eles, olha, gostando ou não gostando, acreditando ou não acreditando, vocês vão reencarnar do mesmo jeito. E tem mais, quanto mais opositor, mais vai voltar em família protestante. Tenho certeza. Família espírita. Não virão mais como protestantes, vão voltar já numa família espírita. Eles ficavam todos ouriçados. Mas é uma verdade, gente. Nós não criamos isso, nós trazemos isso como boa notícia. Qual é a doutrina que diz o inferno não existe? Satanás é a criação dos homens. Todos um dia serão salvos. Qual é a doutrina que dá essa boa notícia? Eu só conheço a doutrina espírita. E o povo não quer acreditar. Prefere acreditar num céu para os bons, para o inferno para os ruins, um purgatório por mais ou menos, e deixa a boa notícia que todos, como Jesus diz, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Eu vim para que todos tenham vidas. Isso é promessa, isso aqui é notícia. Mas o povo não gosta de notícia boa. Não é por isso que ninguém bota boa notícia na televisão, senão ninguém assiste. Só vem tragédia. Eu já perdi a esperança, não ligo mais. Só boto o programa que eu quero, porque notícia ruim já estou cheio. Então, é preciso que a gente tenha coragem de dizer, olha, Jesus é misericordioso. A doutrina espírita apresenta Jesus com as suas bases evangélicas, com aquele que perdoa, tolera, auxilia e dá oportunidade. Porque em João 5,28, mal traduzido, mas bem traduzido, Jesus diz assim, todos os que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna e os que fizeram o mal para um julgamento. O que é que os tradutores fazem? Fizeram o bem para o céu, fizeram o mal para o inferno. E o inferno é eterno. Aqui está cheio de pai e mãe. Quem é pai aqui, quem é mãe, levanta a mão. Olha como está. Maravilha, né? Todos nós temos defeitos, somos humanos, somos limitados. Quem de vocês aí tem coragem de botar um filho de vocês, por mais errado que seja, na cadeia? E Deus tem coragem de botar o filho no inferno para sempre. Fechar e encerrar e pedir a conta e dizer, acabou, não tem mais jeito. Jesus não fala isso. Ele disse que produzir o bem, colherão a vida espiritual. E os que fizeram o mal, voltarão, serão julgados, como Paulo diz em Hebreus 9, 27, depois da morte vem o julgamento. Então, há oportunidade para todo mundo. Essa é a boa notícia que ninguém quer ouvir, gente. É curioso isso. Parece que quanto mais chata a notícia, mais perversa, mas o povo gosta. A Bíblia tem umas coisas curiosas. Quando eu fui estudar os textos originais, a história do Gênesis literal não dá para entender. Começa por aí. Aí as pessoas dizem assim, mas por trás da serpente estava Satanás. Eu pergunto, aonde é isso no texto original?
Eu já procurei, até no retrato de Adão e Eva e da serpente, se tem alguma sombrinha preta ali por trás. Não tem, gente. A palavra Satã em hebraico significa adversário, opositor, aquele que não aceita uma ideia, aquele que é contrário a uma ideia. Agora, o grego transformou Satã em Satanás, e na Idade Média a igreja botou em Satanás chifre, cauda, tridente, arrumou um inferno para ele, um fogo que não apaga nunca, para queimar a gente. Tudo criação da igreja. E eu morria de medo. Eu fui coroinha de um frade, quando o frade falava no inferno, ele dizia: o fogo do inferno é tão quente que não tem tipo de fogo que você possa imaginar. Eu dizia: meu Deus, eu vou morrer queimado. Né? Quando eu me tornei espírita, que eu vou estudar perispírito no livro dos espíritos, Kardec diz que no mundo espiritual, o perispírito não sofre nenhuma influência de temperatura. Graças a Deus, apagou a fogueira, não tem mais fogueira. Então é preciso o quê? Por isso que Jesus diz lá em João 8:30, significa a outra metade. A mulher é o complemento do homem. Por isso que o homem não vive sem a mulher. Igualdade perante Deus. Por isso que Jesus disse: do lado de cá não tem homem nem mulher. Anjos de Deus. Somos todos iguais. Essa história do homem ser superior à mulher, pelo contrário, do ponto de vista bíblico, o homem é inferior. O homem é que vai atrás da mulher. A palavra ish, em hebraico, ishá, mulher. A mulher tem uma letra a mais que o homem não tem. Por isso que a mulher ele fica doido atrás de arrumar aquela letra para se completar. Porque sem ela ele não é ninguém. Por isso que o próprio Gênesis diz assim: o homem se une à sua mulher, serão os dois uma só carne. Deixa a família, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo pela mulher. E ele diz que ele é que é o importante. Então é preciso que a gente tenha um pouco de racionalidade para poder a gente não se perder no que a gente encontra aí como interpretação. O Talmud diz assim: a Bíblia tem 70 maneiras de ser interpretada para quem sabe traduzir e para quem não sabe. Fica. Aí você pode dizer: uma pessoa não sei traduzir. Leia a Gênese de Allan Kardec. Kardec nunca disse que era teólogo, mas é um dos maiores teólogos que eu conheço. A Gênese é racional. Você não precisa saber traduzir. Veja o que ele diz lá sobre os textos sagrados, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Está tudo lá. Fantástico. Mostrando que nós não estamos sujeitos a se submeter à interpretação dos outros. Nós somos livres. Kardec pergunta assim: a quem cabe o direito de interpretar as Escrituras? Aos teólogos que sempre se enganaram? A Bíblia não é mais a arca sagrada, que aquele que colocar o dedo corre o risco de ser fulminado. A lógica, a razão, o bom senso, a ciência e o futuro dirão onde está a verdade. Por isso que ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 7, que assim como Jesus não disse tudo, os Espíritos também não disseram tudo. A coisa tem que vir a seu tempo, à medida que a ciência possa explicar e tornar fácil para nós aprender e compreender tudo isso. Então, quando você fala em Monte Tabor, olha, lá no pé desse monte, quando você chega, sempre a gente chega de manhã. Naquela época, Jesus subiu a pé, porque diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que depois que Jesus é identificado por Pedro como Messias, que Pedro diz, tomando a palavra, quando ele pergunta: quem diz os homens que eu sou? Que o povo diz que tu és João Batista, Jeremias, Elias ou alguns dos profetas. Aí Jesus diz: e vocês, meus discípulos? Vocês dizem que eu sou o quê? Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste ao mundo para nos salvar. Jesus disse: bendito és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Pedro foi inspirado. Ali Jesus dá a primeira revelação de que ele era o Messias, escolhido por Deus. E diz Mateus que
A gente sai de Cesareia de Filipe de ônibus, desce para Galiléia e daqui a pouco, eu acho que umas 2, 3 horas, não chega a 3 horas, a gente está no Monte Tabor. Jesus levou 6 dias a pé, caminhando, descendo aquela montanha, e diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, que 6 dias depois, Jesus sobe ao Monte Tabor, só que ele tomou Pedro, Tiago e João para subir com eles. Diz Mateus que naquele monte ele se transfigurou. O que é se transfigurar? Diz lá na Gênesis, a transfiguração é uma projeção do perispírito. Se projeta, se exterioriza, e olha o que diz Mateus. Ele se transfigurou, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Gente, uma transfiguração de alguém como eu, Melcíades, Renato, não vai ter nunca o efeito da transfiguração do Cristo. Olha a visão que Mateus diz. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagina a energia. Quando você chega ali, Melcíades, a primeira coisa que você vê é uma igreja com 3 torres. Por que 3 torres? Porque quando Jesus se transfigura, aparecem com ele Moisés e Elias. Eis que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se tu queres, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Gente, essa transfiguração do Cristo, lá no Monte Tabor, tem um recado importantíssimo para a humanidade e muito mais para nós espíritas. Porque as pessoas têm um preconceito muito grande com relação à comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material. É ou não é? As pessoas dizem sempre: vocês falam com Satanás. Eu digo, se ele existisse, ele não tinha coragem de chegar perto de mim, porque eu mandava ele embora ligeirinho. Eu não teria nem um pouco de medo dele. Graças a Deus que ele não precisa nem ter, que ele não existe. Mas se Satanás existisse, não chegaria nunca perto de Jesus, nunca ia tentar Jesus. Que conversa é essa que Satanás tentou Jesus? E ainda ofereceu todo o reino do mundo, se ele não tinha nada. Jesus é que era o Senhor absoluto de todas as coisas. É uma incoerência aquela interpretação. Agora, quem é que vem falar com Jesus? Moisés e Elias. Qual é a primeira lição que fica para nós? Comunicabilidade entre os 2 planos. Porque lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, também Samuel voltou para falar com Saul. Samuel morto e Saul vivo. Por que é que ele veio? Se Samuel veio, outro espírito não pode vir e trazer a sua mensagem. Então, Jesus, a primeira coisa que ele mostra aí é a permissibilidade e possibilidade de comunicabilidade entre os 2 planos, porque as pessoas, por preconceito, sempre acham que o espírito dos outros é fantasma. E quando eu vou ler a tradução disso, meu filho, lá no texto original, a médium que recebeu Samuel diz assim: Ani roe ha Elohim she'alá. Eu vejo um Deus que sobe. Ela vê a figura de Samuel parecida com Deus, porque ele estava resplandecente, estava iluminado, estava com túnica, como aparece os grandes vultos espirituais. Você sabe o que é que os tradutores colocam, Elcias? Eu vejo um fantasma que sobe. Que é para dizer que é Satanás. Isso é terrível. Isso é desvirtuar a verdadeira mensagem. E Samuel vem, fala com Saul, e o que ele diz acontece no dia seguinte. Quem quiser ler 1 Samuel 28, versículo 7 em diante, está lá toda a história. Eu não tenho tempo para esmiuçar. Eu estou falando isso
para mostrar, porque muita gente diz assim, Moisés e Elias veio porque Jesus pode tudo. E Saul veio porque Samuel veio porque Saul podia tudo. Porque geralmente nas casas espíritas, os preconceituosos acham que vem fantasma, não é assim? Mas fantasma é a mãe dos outros, o pai dos outros, a tia dos outros. Se for minha mãe, eu tenho um primo, que ele já está no mundo espiritual, ele era frade. E ele já veio como espírito, psicografar por um médium que não me conhecia, não sabia nem que ele existia. E ele disse, aqui onde eu estou, a teologia que nós aprendemos é diferente. Não é aquela que aprendemos no seminário. E no fim ele diz assim, o frade na carne, agora espírito. Eu tenho isso registrado, recebido por um médium que nunca viu. Quando Divaldo está começando a sua mediunidade, que ele vai conversar com o padre, ele disse que via sempre o espírito que chegava. Padre, eu vejo um espírito que chega junto em mim, conversa comigo. O padre disse, meu filho, isso é coisa do Satanás. Ele disse, mas se é, o Satanás está chegando, que eu estou vendo, padre, ele está chegando. E como é o Satanás? Olha, é uma senhora idosa, tem um óculosinho de ar, um chale, o óculos tem uma corrente de ouro. O padre disse, mamãe, mudou, já não era mais Satanás. Já era mamãe. A mãe dos outros é fantasma, mas a minha é mamãe. E a mãe do padre, incorporada em Divaldo Franco, conversou com ele num dialeto que só ele conhecia. E quando terminou, ele disse, meu filho, siga o seu caminho. Não é o meu, mas é verdadeiro. Então é preciso que a gente desmistifique essas questões, porque quando a pessoa vem dizer a Bíblia condena o espiritismo, eu digo logo, que Bíblia? A tua mal traduzida e mal citada dos textos originais, porque a minha não condena, não. Pelo contrário, a Bíblia que eu conheço tem fenômeno mediúnico desde o Gênesis até o Apocalipse. É um livro que tem mais mediunidade do que o livro dos médios. Como é que o Apocalipse deveria se chamar? Psicografia de João ditada por Jesus. Tinha que ser o nome do Apocalipse, que é isso que acontece. João chega na ilha de Pátimo, prisioneiro sob o governo de Domiciano, e Jesus vem trazer a mensagem libertadora do Apocalipse, que o Apocalipse não é nada dantesco, como muita gente prega. O capítulo 21 diz assim, Deus enxugará toda lágrima no final e haverá um novo céu e uma nova terra. Tem notícia melhor do que essa, mas parece que ninguém lê. Só lê as anteriores, são as ruins. Qualquer coisa é um apocalipse. Então nós temos Jesus no Tabor, com tão real presença, que Moisés diz assim, que Pedro diz assim, Senhor, deixa que eu construa para ti 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Agora, meus irmãos, a primeira mensagem que eu falei é comunicabilidade entre os 2 planos. Mas não tem só isso. Não tem só isso. Quando Jesus vai descendo do monte, ele diz aos discípulos, não contem, aos 3 que estavam com ele, não contem nada a ninguém aqui. E descendo do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Nem os outros discípulos ele queria que soubesse. Só vocês 3 que viram, não falem nada. Mas os discípulos disseram, mestre, por que é que os escribas têm dito que Elias tem que vir primeiro? Aí Jesus diz, esse versículo, eu não encontrei nenhum teólogo no mundo, que eu já pesquisei todos, que interpreta esse versículo corretamente. Mas analisemos rapidamente esse versículo. Jesus diz assim, em verdade eu digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ora, Elias já tinha vindo no tempo dos reis, quando defendeu o monoteísmo contra o sacerdote de Baal, lá no Monte Carmelo, eu estive lá. Moisés recebeu os 10 mandamentos 1.500 anos, 1.600, antes de Jesus, e estava ali com ele.
para todos os efeitos, estava morto. Então ninguém pode dizer que os mortos não voltam. Que eu digo, quando as pessoas dizem ninguém fala com o morto, eu digo realmente, a morte existe. Agora os mortos não. Os mortos voltam. Porque na história todinha, veja os profetas. Gedeão, Isaías, Jeremias, com 8 anos, Deus aparece a ele, Yahvé, e diz assim, olha, você tem que alertar esse povo que eles estão se esquecendo de serem fiéis a Israel. Jeremias diz assim, Senhor, eu não posso, sou um menino. Tinha 8 anos, sou uma criança. E Yahvé diz assim, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e tu já foste escolhido para profeta das nações. O que significa que a nossa alma tem um chip e um CPF. Não é o corpo. Porque se você é conhecido antes de reencarnar, você já tem uma identidade espiritual. Antes que você fosse gerado no ventre de sua mãe, eu já te conhecia e já tinha escolhido você para profeta das nações. Então, Elias e Moisés já tinham morrido, ó. Mas Jesus disse que Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. Quando Jesus promete o Consolador, lá em João 14, em João 16, ele diz que ele enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu, mas que ele relembraria todas as coisas que ele ensinou e ensinaria coisas novas. Eu não vos disse tudo porque vocês não estão preparados para receber, mas quando vier o Consolador, ele vai relembrar o que eu disse, ensinar coisas novas. Gente, quem é esse Consolador? A maioria das pessoas defende que é Jesus. Eu respeito, mas não vejo assim. Jesus é o governador do planeta. Ele que criou um projeto perfeito, que convidou Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, os profetas, todos, para fazer parte do projeto dele, inclusive o Espírito da Verdade, porque, como diz Kardec na Gênesis, Jesus diz um outro Consolador, porque não era ele mesmo. O que ele diz do Consolador? E ele virá para restaurar todas as coisas. É o que o Espírito da Verdade, Jesus diz dele. Ele vem relembrar o que eu disse, ensinar coisas novas. Então, o Monte Tabor é a essência da revelação do Cristo para nós, dizendo, olha, eu recebi aqui nesse monte, junto comigo, primeira, segunda e terceira revelação. Moisés representando a primeira, eu a segunda e Elias a terceira. Elias voltará. Alguém interpreta isso de outra forma, a não ser que ele venha de outra forma para completar a missão dele, porque nem João Batista e Elias completaram as suas tarefas. João Batista foi degolado. E João Batista, Jesus declara em Mateus 11, 7 a 14, que é o Elias que voltou. Literalmente, é este o Elias que devia voltar. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. É a maior informação literal dada pelo Cristo. Uma vez eu fui para uma TV aqui em João Pessoa e tinha uma pastora lá e disse que Elias não era João Batista, porque perguntaram se ele era profeta, ele disse que não era. Perguntaram se ele era o Elias, ele disse que não era. Eu disse, realmente, se ele se lembrasse quem foi, talvez ele se perturbasse quando o que ele fez como Elias. Não saber, não se lembrar de quem foi, isso não nega a reencarnação, é misericórdia divina. Porque se eu soubesse que eu fui pai de um filho que hoje eu tenho como filho, e lá no passado eu fiz todo o mal a ele, talvez não pudéssemos viver bem. Então, não lembrar quem foi é misericórdia divina, mas não nega que você já foi, porque Jesus disse que o Espírito é como o vento, só para onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Jeremias não sabia de onde vinha. Deus disse para ele, antes que tu fosse gerado, eu já te reconheci, eu já te escolhi, por quê? Porque tu já construísse no teu passado condição de voltar como um grande profeta. Então, aqui nós temos revelação da comunidade entre os dois planos, da comunicabilidade. Nós temos reencarnação. Porque Elias voltará, ele não já foi Elias? Voltou como João Batista e ainda virá, porque ele já veio e fizeram com ele tudo que queria, não deixaram ele terminar a missão. É isso que Jesus quer dizer. Por isso que João foi degolado, ele tinha um karma
foi falar da vida alheia. A língua é terrível. Cuidado, as meninas gostam de falar muito, tenham cuidado, porque a língua é um músculozinho que é muito fácil, né? Então, João Batista não tinha nada que condenar Herodíades, porque estava vivendo com Herodes. Salomé foi condenar, tinha um karma lá que mandou degolar os sacerdotes de Baal e despertou. Veja que nem Jesus livrou ele da colheita. Porque tudo que você planta, você tem que colher. Essa é a maior verdade. Então, Jesus deixa a comunicabilidade entre os dois planos, as 3 revelações juntos, Moisés na primeira, ele na segunda, e Elias na terceira. E tem uma coisa interessante, eu vi um quadro de um italiano, Melciades, lá em, acho que foi na igreja de Francisco de Assis, na Itália. Tem Moisés com as tábuas, Jesus e Elias com o livro. Aquilo me deu um estalo. Eu digo, nossa, isso é ele com o livro dos Espíritos, que é a terceira revelação, o Espírito da Verdade. Então, quando eu digo que Jesus não é o Espírito da Verdade, eu não estou diminuindo, não estou querendo, eu gostaria muito que Jesus fosse, sabe por quê? Como eu, como espírita. E ele sendo o Espírito da Verdade, da codificação, eu estava com a bola cheia, gente. Mas vai dizer isso para um Islã, muçulmano? Os católicos dizem que é o Espírito Santo. Os protestantes dizem que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na concepção de trindade, não existe, porque o Deuteronômio 6,4 diz assim, Yahvé Eloheinu, Yahvé Had. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Se Deus é único, ele não pode ser 3. Pior ainda, 3 pessoas. Como é que um espírito, que João diz, Deus é espírito, como é que pode ser pessoa, Nelson? São 3 pessoas? Não existe isso, a trindade, esses dogmas estão fora. Por isso que o espiritismo não é uma religião constituída, porque não tem sacerdote, não tem dogma, não tem cromoterapia, censo, vela, andor, essas coisas todas. Nós somos o evangelho redivivo do Cristo. A moral de Jesus revivida e ressuscitada. Esse é o papel da doutrina espírita. Então, Jesus deixa para nós, no Tabor, as maiores e as melhores lições que nós espíritas temos que defender. Porque está no Evangelho. Não está nem na doutrina. Ratifica, e a doutrina, como diz a questão 627, tem o papel de levantar o véu. Então, ali se completa as 3 revelações que Kardec chama. A primeira com Moisés, segunda com Jesus, terceira com o Espírito da Verdade, e ele codificando. Então, eu tenho quando eu vou ao Monte Tabor, pelo gosto, pela minha vontade, eu nunca desceria dali. Eu fazia igual a Pedro, construí uma tenda e ali ficava. E a igreja tem 3 tendas, tem 3 torres. A maior no meio, que simboliza Jesus, a da direita Moisés e a da esquerda Elias. É um lugar magnífico, onde você recebe amor, luz, revelação espiritual e nos liberta. Nós estamos no nosso horário, mas eu queria dizer para vocês que eu tenho obras, eu não moro tão longe de Sapé. Quem se interessar, esses assuntos estão todos nas minhas obras. Nós temos uma obra chamada O Evangelho Cristianismo Primitivo, analisando as traduções bíblicas, que é a primeira, o Sermão do Monte, que eu traduzi do hebraico e do grego, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Tem o Bereshit e o Gênesis, que eu também traduzi do hebraico direto para o português com israelenses. Passei 5 anos fazendo esse trabalho. Tem os Caminhos, a Comunidade do Caminho, a história de Paulo de Tarso. Tenho Jesus, o Messias das Nações, que é a mais recente das nossas obras, onde eu mostro Jesus como aquele governador do planeta que veio para todos. Ele não faz parte só, ele não está só no cristianismo, não, ele está no budismo, ele está no islamismo, ele está no hinduísmo, ele está no zoroastrismo, ele está onde existia amor, como diz Emmanuel, em caminho, verdade e vida. Então, quem se interessar pelas nossas obras, é só falar com o Melciades. Eu
trago ou mando deixar aqui os que vocês quiserem, que nosso editor deixa aqui. Aqui para João Pessoa é um pulo. Não faltará oportunidade para vocês terem esse conhecimento para se libertarem. Não ficarem presos a pessoas que, além de não conhecer o que estão dizendo, querem condenar algo que não conhecem. Porque Bíblia e Espiritismo se completam, não se antagonizam, como diz o Espírito Israelita, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Eu tenho feito muito trabalho de libertação da doutrina, inclusive o Livro dos Espíritos está traduzido para o hebraico, no site da FEB, gratuito para quem quiser entrar e ter acesso. Não sei se vocês vão conseguir ler em hebraico, mas está lá. Passei 5 anos com a equipe em Israel, dirigido por uma amiga, uma judia, que nasceu no Brasil, e que a Miriam Levi, com a família dela, Sharon, um outro israelense, que revisou todo o trabalho, e nós já publicamos na FEB. E agora estamos preparando o Evangelho segundo o Espiritismo, o ensino moral de Jesus. E apresentar Jesus para o judeu como cristão é uma coisa que não tem acesso. Vocês terem uma ideia. Quando você fala em cristianismo, ele só conhece Igreja Católica e Protestante. Então, ele só se lembra de Inquisição, cruzadas. Então, eu tive que apresentar os espíritas, ou nós ocidentais, como seguidores de Jesus, e não cristãos. É curioso isso, né? Porque o judeu tem verdadeiro pavor da questão de Jesus ser representado pelo cristianismo. Então, infelizmente, eu tive que me apresentar e apresentar o grupo como seguidor de Jesus. Porque se eu falasse em cristianismo, ninguém nem abria o livro, porque pensava que era catolicismo e protestantismo. Então, queria agradecer do fundo do coração o convite, meu Cida, a paciência de vocês, e deixar uma frase de Jesus para vocês. Não se entreguem ao que os outros dizem. Busque a vossa verdade, que só assim vocês se libertam. E se vocês buscarem essa verdade através do Espiritismo, como está lá no Evangelho, é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. O papel do Espiritismo foi levantar o véu e acabar com o figurado, com o metafórico, com o oculto, para mostrar que todos nós temos oportunidade e condição de recebermos diretamente a mensagem libertadora do Evangelho do Cristo. Muito obrigado a vocês pelo carinho, a minhas filhas pelo convite, a Renata, que agora hoje, por um grande privilégio, é meu médico de transporte, né? O Bernardo, né? Então, estamos aí, graças a Deus, que amanhã estará aqui com vocês para continuar essa mensagem libertadora. Muita paz para todos e uma boa noite. Até uma próxima oportunidade. Então, meus irmãos, eu fico até sem palavras para definir a emoção que eu senti durante toda a palestra do nosso irmão. Então, vou resumir numa palavra. Eu estou maravilhado. Quanto conhecimento, quanta sabedoria, quanto estudo, porque não só o nosso irmão ele é dotado de uma memória extraordinária, né? E ele revelou aqui essa capacidade de memorizar versículos, né? São anos de estudo, é esforço, é dedicação, é boa vontade, né? É realmente a pessoa se dedicar à causa do Cristo. Então, nós aqui ficamos, Severino, Celestino, mais uma vez, olha, muito grato a você, de todo o nosso coração. Que Jesus te abençoe, te fortaleça, te faça cada vez mais portador dessa mensagem. Com certeza você aqui plantou no coração de todos nós um sentimento grande de afeição a você. E da minha parte, maior ainda. Então, você leva o meu abraço, entendeu? E esse desejo sincero, que Deus te abençoe. Então, amanhã nós teremos, nosso irmão ficou aqui
no apoio, fazendo a transmissão, e ele vai nos brindar. E eu convido a todos vocês para amanhã estarem de volta, para a gente dar continuidade à nossa 10ª Semana Espírita, que já está se revelando, das melhores que nós já realizamos aqui, né? Essa palestra de hoje, eu acho que é um coroamento de todo esse esforço de fazer a Semana Espírita, né? Junto com as outras palestras todas, né? Então, todas formam para nós, né? Esse grande momento, né? De coroamento do trabalho que a Sociedade Espírita Sapiense vem fazendo. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Felizes, com o coração realmente em festa, buscando sentir a presença de Jesus entre nós. Ele que disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem presentes em meu nome, aí eu estarei. Ele está aqui entre nós e nós agradecemos, sensibilizados. Tudo que ouvimos nessa noite, nossos corações sejam tocados para esse ensinamento maior do amor, da caridade, da verdadeira fraternidade. Faz Jesus com que nós despertemos mais ainda para essa verdade que tu trouxestes. Que teu evangelho seja roteiro para a nossa vida. Que saibamos olhar cada vez mais para o outro de maneira afetiva, carinhosa, como tu ensinastes. Dá-nos a tua bênção, abençoa a nossa casa, todos os trabalhadores e os nossos irmãos visitantes. Que nós possamos regressar para os nossos lares felizes e esperançosos por dias melhores. Assim seja. E agora eu convido vocês para o nosso lanche aí que a gente preparou com muito carinho para todos.